Olá a todos, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, né? Eu vou começar aqui esse vídeo, né? Falando sobre um livro chamado O Cérebro Autista, né? De uma autora aqui, né? Que eu tô com ele aqui, chamada, né? Tempre Garden, né? Junto com um jornalista que chama-se Richard Panek. Acho que é assim, não sei, é assim que chama-se O Cérebro Autista, né? Vou afastar, ó, vamos ver um pouquinho aqui, ó. É um livro muito interessante, né? Ela relata que ela passou por uma ressonância magnética e ela tinha que ficar quietinha, né, na ressonância magnética, né? E eles já tinham avisado que ela teria que ouvir alguns barulhos, né, coisa do tipo. E ela se interessou muito pelo assunto. E durante as aulas dela, na área que ela estuda, né, que é tratando de animais, né, de gado, né, ela diz o seguinte: se você quer entender como é que você lidar com os bichos, com os animais, né, com qualquer bicho, você tem que aprender a lidar com o cérebro do mesmo, né? E aí aqui tem umas coisas bem interessantes nesse livro aqui que eu quero mostrar, ó, algumas coisas assim, alguns pontos interessantes, né? Deixa eu ver aqui, por exemplo, ó, eu vou ser bem rápido, né? Desculpa se eu tô um pouco atrapalhado aqui, ó. Por exemplo, ela diz assim: problemas de processamento visual. Como identificar uma pessoa com problemas de processamento visual? Mexer os dedos perto dos olhos, inclinar a cabeça para ler, ou o olho pelo ou olhar pelo canto do olho, né? Isso eu faço bastante, vocês já estão vendo, né? Evitar luz fluorescentes, né? Tem medo de escada rolante, dificuldade de saber como subir e descer, né? Isso eu tinha no começo, né? Quando eu vi pela primeira vez escada rolante, acho que era uns três, né? Não me lembro o ano, né? Deixa eu ver. As letras dançam quando lê. Tem percepção noturna deficiente, em geral odeia dirigir à noite, né? Eu não tenho essa experiência de como é dirigir. Não gosta de grandes contrastes, de claro e escuro. Evita as cores fortes constratantes, desculpa. Não gosta de ladrilhos muito coloridos e nada que forme grades ou quadrículas. Quadrículas, né? Isso aqui é uma coisa muito interessante que fala do autista, que é muito bem relatado no autista. Aqui outro ponto do livro, aqui tem outra como como identificar o autista pela sensibilidade tátil, né? Por exemplo, encolhe-se ao receber abraço de alguém conhecido. Isso é uma coisa muito comum, entendeu? Muito comum de acontecer. Não tolera certos tecidos e texturas. Eu também não tolero, né? Tem alguns tecidos que me dão uma coceira, né? E isso me incomoda muito, muito mesmo, né? E tem outro, ó, não to, também tirar toda a roupa ou só veste certos artigos, né? Isso aqui eu vi alguns casos, né? Tem outra aqui, daí vamos ver, processamento de auditivos, né? Não ouve quando há ruído de fundo, tem dificuldade de ouvir consoantes duras, ouve melhor as vogais, tapa os ouvidos quando ouve sons altos. Isso é uma coisa que eu faço com muita frequência, tá bom? Tem ataques de raiva frequente em lugares barulhentos, como estações de trem, estádios esportivos, cinemas. Isso eu aprendi muito, eu me adaptei com isso, né? Tem dificuldade em, deixa eu ver, em localizar a fonte de ruído, né? Isso eu tenho até hoje, né? Tem outras. Isso aqui são alguns pontos como descobrir como uma criança é autista, né? Mas eu quero ler aqui um relato dela mesma, né? Deixa eu ver aqui que eu achei interessante. Eu vou pegar uns tópicos, né? Acho que ela. Deixa eu ver aqui. Ela fala assim. Ah, deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá, daí fala assim que, por exemplo, as características do que seria um autista, né? Surgimento antes dos 30 meses, ausência geral de responsabilidade das pessoas, grande déficit de linguagem de desenvolvimento. Quando a linguagem está ausente, padrões peculiares. Quando a linguagem está presente, padrões de linguagem peculiares, como ecolalila, imediato ou atrasado, linguagem metafórica ou inversão prenominal, né? Isso acontece muito. Reações estranhas
a diversos aspectos do desenvolvimento, por exemplo, resistência à mudança, interesses peculiares ou apego a objetos animados e inanimados. Isso aqui é uma característica do que é diagnosticado como aquilo que é chamado de transtorno global de desenvolvimento, que passou a se chamar transtorno de espectro autista, porque era considerado pelo DSM-3, que é o Manual de Diagnóstico Científico, que é assim que é em inglês, né? Foi publicado pela primeira vez em 1980, né? Daí tem outras coisas. Isso aqui então, ela fala aqui do diagnóstico. O diagnóstico pode e continua a mudar, mas agora podemos mudar a ênfase uma vez mais. Graças aos avanços da neurociência e na genética, podemos começar a fase 3 da história do autismo, do retorno à pesquisa da causa da fase 1, né? E dessa vez com 3 grandes mudanças. Daí a primeira, busca da causa envolve não a mente, mas o cérebro. Daí o segundo, como percebemos como o cérebro é extraordinariamente complexo. Sabemos que a pesquisa levará não uma causa, mas causas, porque o autismo tem várias causas, vários efeitos, né? E terceiro, precisamos buscar uma causa ou causas múltiplas, não do autismo, mas de cada sintoma, do espectro por inteiro, né? Isso aqui, ó, ela mesma fala assim, certa vez tive uma aluna de pós-graduação, aqui a Garden, falando que vinha linhas ondulares entre as linhas curvas de um desenho de uma rampa para bovinos. E às vezes via fragmentos de palavras. Ela não era autista, mas os sintomas eram muito similares aos descritos por Donna Williams, que definitivamente era autista. Isso aqui ela estava fazendo uma observação. Digo, coloque num scan e vamos ver o que surge. Vamos ver onde está o problema. Na área de saída da linguagem ou no significado da linguagem? Vamos considerar que as pessoas que não conseguem usar a escada rolante porque não entendem como entrar e sair dela, né? Isso aqui é muito interessante que vocês leiam esse livro da Garden Trample, porque esse livro aqui é muito importante, tem muitos pontos interessantes, né? E eu poderia dizer o seguinte, né? Que muitas vezes os nossos problemas são muito mais amplos, né? Porque o autista, além dessas coisas, ele tem, segundo uma experiência científica que eu li algum tempo atrás, o dobro de neurônios de uma pessoa normal. Talvez esse seja o fator principal de porque muitos autistas têm sensibilidade ao barulho. Porque os neurônios começam a se bater uns com os outros. Eu já ouvi essa tese, eu já ouvi falar, tá bom? Era isso que eu queria falar e eu recomendo esse livro, porque esse livro é mais fácil de ser encontrado, tá bom? Que tenha uma ótima terça-feira a todos e que Deus abençoe. E um abraço.